nós estamos estudando o livro de Daniel, mais especificamente Daniel capítulo 9. E hoje é a segunda preleção, né? A segunda vez que nós nos encontramos para estudar o livro de Daniel no seu capítulo 9. E eu gostaria que os irmãos abrissem comigo. Daniel capítulo 9. Vamos fazer uma leitura primeiro, para depois a gente ir avançando na exegese do texto, né? No estudo do texto. Amém? Quem não abriu, diga amém. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 diz o seguinte. Isso aqui nós estamos no ano 539 a.C. O ano da festa do Belsazar. Né? O ano da festa do último rei babilônico. O ano em que houve a transição da cabeça de ouro para o tórax e para os braços de prata. O ano em que houve a transição do governo da águia, né, do leão alado, com as asas de águia, para o urso esfameado. Nós estamos aqui no ano 539 a.C. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, que não é aquele de Ester, que só vai acontecer 150 anos depois, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Ele foi constituído por Ciro, o persa. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Nós vamos ver isso, tem Jeremias 25 e Jeremias 29. Voltei o rosto ao Adonai Elohim para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei a Jeová, meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado, temos cometido iniquidades, temos procedido perfidamente, perversamente, temos sido rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Jeová, pertence a justiça, mas a nós o corá de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Jeová, a nós pertence o corá de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz de Jeová nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso,
a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, Deuteronômio 28, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós, Deuteronômio 28, e contra nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal. Bom dia, sou amancio. Porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. O quê? 13. Como está, nem vai até 28. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor de Jeová, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, ó Jeová, o Senhor, cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós. Pois justo é Jeová, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do seu santo monte. Porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo vergonha para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, apoiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, bom dia, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Daniel capítulo 9 a gente pode dividir em duas partes. Essa que nós acabamos de ler, que é a oração de Daniel, que é Daniel se dirigindo a Deus, o Deus do pacto. Por isso que eu enfatizei, não sei se os irmãos observaram, eu estava comentando isso com a Raquel e o Rafael essa semana, em muitas Bíblias, onde está o S-E-N-H-O-R maiúsculo, traduzido por S-E-N-H-O-R maiúsculo, no original hebraico tem lá um Yod, Re, Vav, Re, né? Que são as 4 letras que compõem o nome de Deus. O nome sob o qual Deus se apresentou a Moisés. Que lá em Êxodo 3, quando Moisés está fazendo pirracinha, quando Moisés está de mal de Deus, quando Moisés está chateado porque Deus não quis usá-lo do jeito que ele queria, ele ficou 20 anos lá no deserto de mal de Deus, como se diria hoje, né? Desviado. Aí Deus apareceu para ele na sarça ardente. Aí ele achou aquilo curioso, um fogo pegando fogo sem pegar fogo. Engraçado. O capim está pegando fogo, mas não queima, né? Isso é um pouco anormal. Né? E ele se aproximou daquela visão, não é nem visão, né? Daquilo que estava acontecendo.
Aí Deus se revelou a ele e o comissionou para ser a pessoa que ia tirar Israel do Egito. Mas teve um momento que ele pergunta assim, mas eles vão me perguntar quem é que me mandou. O que eu falo? Você fala que quem te mandou foi o Eterno, foi o Eu Sou, foi o Yod-He-Vav-He, né? Falou 4 letras hebraicas, que eles chamam de tetragrama inefável, que é o nome de Deus, que ele é impronunciável. Muitas vezes eles até traduzem na Bíblia judaica, eles traduzem só por Adonai. Na nossa Bíblia eles traduzem por S-E-N-H-O-R, tudo maiúsculo, Senhor. E esse Deus é o Deus que se relaciona com Israel. Por exemplo, a gente conhece o Edson Arantes do Nascimento. Eu vou falar desse rapaz. Ele também é conhecido por outro nome, Pelé. Deve ter até alguém por aí que chama de Negão. Ei, Negão. Então ele tem vários nomes. Ele tem um nome com o qual que é o nome de batismo, como se diz, né, o que está lá nos documentos dele. Mas ele é conhecido na FIFA também. Eles não chamam. Chega o presidente da FIFA e fala, como está, senhor Edson Arantes do Nascimento? E aí, Pelé, beleza? Então nós temos vários nomes. Eu sou o Carlos Amil, tem gente que me chama de Neném, tem gente que me chama de Mo, entendeu? E por aí vai. Eu já tive vários apelidos que eu não vou nem citar, que senão vocês pegam no meu pé, eu não sou bobo. Então, esse nome que eu estou traduzindo aqui por Jeová, poderia ser Javé, nós tínhamos um pastor que falava Yahweh, né? Então, é essa palavra, é o nome de Deus, que significa aquele que é, simplesmente, né, o Eterno. Seria mais ou menos o nome através do qual Deus se relaciona com Israel. É o nome particular e peculiar da relação dele com Israel. É o nome do Deus do pacto, do Deus que pactua com Israel, do Deus que tem um compromisso com a agência específica, com um povo específico, com a cidade específica, que é o povo judeu, que é a nação de Israel, que é a cidade de Jerusalém. Seria mais ou menos o Mo, que a Lulu me chama lá em casa. Seria o Rani, né, que a Márcia chama o Cliff. Seria o... E aí, mãe? Né? Lembra que aquele irmão lá chamava a esposa? Amiga, né? O Maurício chamava, e aí, mãe? Beleza? Lembra? Então, cada um tem uma forma de se relacionar. Você vai ficar sem o ouvinte internet saber mesmo, né? Então, sim. Então, tem essa forma mais íntima de se relacionar. E a forma íntima de Deus se relacionar, que nós falávamos na semana passada, que Deus, ele progressivamente foi escolhendo um agente, alguém para representá-lo na humanidade, e alguém através do qual ele iria cumprir os seus propósitos, trazer a revelação da sua vontade, da sua palavra por escrito, ser a agência através do qual ele daria cumprimento a Gênesis 3,15, da semente da mulher. Alguém, uma nação, uma mulher de uma nação específica, através do qual nasceria uma criança que se tornaria um homem, que seria o representante da humanidade inteira, para fazer o sacrifício vicário, substitutivo, aquilo tudo que a gente aprende em cristologia. Lembra que nós falamos isso na semana passada? E essa nação é Israel. Nós citamos Êxodo 19, 5, 6, que é a raça eleita. Aquele povo através do qual Deus tem a pretensão de revelar a sua glória, coisa essa que vai acontecer só lá no milênio. E Deus se tornou um com esse povo. Deus se casou com Israel lá no Sinai. Israel é a esposa de Deus. Deus é o marido de Israel. Isso foi citado em Isaías 54, 5, em Ezequiel 16, de 1 a 14, em Jeremias 31, 32, em Oséias 12, 19, em Jeremias 3, 14. Basta os irmãos irem nesses textos ou pegar uma concordância bíblica e olhar lá a palavra esposo,
Várias vezes no Velho Testamento Deus declara isso. Aliás, o livro de Oséias é o livro máximo dessa relação aí. E o casamento, quando o Espírito Santo usa essa figura casamento para descrever a relação que existe entre Deus e Israel e entre Israel e Deus, é uma figura que o Espírito Santo está usando para demonstrar o amor, a intimidade, o privilégio, os privilégios, a primazia, mas também a responsabilidade que existe nessa relação. E nós chegamos a citar, por causa dos estertores dos minutos da semana passada, hoje a gente já tem mais tempo, a gente pode dar uma lidinha, que Deus propôs um pacto através de Moisés, aquela pessoa que ele chamou lá em Êxodo 3, ele propôs um pacto para Israel. Nós vimos isso aqui, os irmãos podem até abrir comigo em Êxodo 19. Lembra? Moisés subiu ao Monte Sinai, Deus fez uma proposta para Israel. Moisés era o intermediário. Você vai lá e fala com Israel o seguinte: se, eu até mostrei o meu se aqui bem vermelhinho aqui, ó. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, Êxodo 19:5, então sereis a minha propriedade particular, dentre todos os povos da terra. Se, ele está propondo um pacto condicional. Existe uma condição para essa relação dar certo. Vocês têm que fazer conforme eu mando, conforme eu quero. Para essa relação dar certo, tem que haver confiança na fidelidade de Deus. E Deus demonstrou para esse povo que ele era digno de confiança pelo fato que ele arrancou esse povo de uma escravidão que já durava mais de 3 séculos. Mais de 3 séculos, é quase que a história do Brasil inteira. Mais de 300 anos de cativeiro e de escravidão. E Deus foi lá e arrancou na marra, a fórceps. Arrancou a fórceps de Israel lá do Egito. Moisés foi o instrumento que Deus usou para tirar Israel, usando todas aquelas pragas, os gafanhotos, piolho, as trevas, o mar em sangue e finalmente a morte dos primogênitos. E para culminar, ainda atravessar o mar a pé, a seco. Então Deus demonstrou ser um Deus poderoso, um Deus digno de confiança. Israel tão somente tinha que confiar no poder e na fidelidade de Deus e prestar obediência. E eles falaram, ó, verso 8, 19:8 de Êxodo. Então o povo respondeu unanimemente, tudo o que o Senhor falou, faremos. Aí Moisés subiu de novo no Monte Sinai. Eles falaram que vão obedecer tudo, viu Deus? Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Aí a gente vai lá em Deuteronômio. 40 anos depois dos acontecimentos de Êxodo 19, porque muita coisa aconteceu no deserto, houve incredulidade, houve rebelião, houve provocação, houve quebra do contrato, mas porque Deus é misericordioso, ele continuou trabalhando com esse povo. 40 anos depois, Deus está deuteronomando tudo. Deutero é segundo e nomos lei. Deus está repetindo tudo aquilo que ele falou para a geração anterior. Ó, vocês são meu povo. Eu tenho uma vontade para a vida de vocês. Eu tão somente preciso que vocês confiem em mim e obedeçam. Aí Moisés chama 12 rapazes, 12 pessoas. Um líder de cada tribo. Vocês sabem que a nação de Israel é composta de 12 tribos. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Issacar, Naftali, Gad, Zé, blá blá blá. 6 vão subir no monte Gerizim. 6 vão subir no monte Ebal, onde está o mal. Os do
Monte Gerizim vão falar o seguinte, Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, 1. A turma lá do Monte Gerizim. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, seu. Do eco. É que eu tive até olhando nos livros de geografia bíblica, eram dois montes muito perto, tinha um pequeno vale onde acontece eco mesmo. Foi de propósito. No dia que Deus criou o universo e o mundo, ele já criou esse vale com esses dois montes para dar eco mesmo para o povão. 6 milhões de pessoas lá embaixo ouvindo. Não tinha alto-falante, não tinha microfone, não tinha caixa de som para igual Rock in Rio, esparramar a caixa de som para todo lado. Aí ele levou lá para o lugar onde tem eco. E os 6 caras gritando lá do alto do monte. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar 89% dos seus mandamentos que hoje eu te imploro, não. Todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, é uma ordem. Aí, se você obedecer todos os mandamentos que eu te ordeno, aí o Senhor teu Deus vai te exaltar sobre todas as nações da terra. Você vai ser a principal nação do planeta. A melhor e a maior de todas. A top of mind, né? A primeirona. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Aí ele vem narrando um monte de bênçãos. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a cria das suas vacas, a cria das suas ovelhas, bendito o teu cesto, bendito a tua amassadeira, não vai faltar pão, bendito quando entrares, bendito ao saíres, os seus inimigos vão fugir da sua presença, verso 7, verso 8, o seu celeiro vai ser cheio porque eu vou abençoar a terra, o Senhor vai fazer de você um povo santo, separado. O Senhor vai te dar abundância de bens, solo fértil, verso 11. Vai mandar a chuva na época certa. Você vai ter dinheiro sobrando até para emprestar para os outros. Verso 12. Verso 13, resumindo. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não embaixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje eu te ordeno, para os guardar e cumprir. Verso 14. Não te desviarás de todas as palavras que hoje eu te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir-lhes. Isso seria como que um adultério. A gente sabe disso nas Escrituras. Quando a nação de Israel se desviava do Senhor seu Deus, que dava todos esses mandamentos para serem seguidos, uma ordem, e seguia atrás de outros deuses, é como que a mulher que larga o marido em casa e vai ficar com o vizinho. É um adultério. Isso foi o que gritaram os 6 rapazes lá em cima do Monte Gerizim. Lá no outro monte, bem em frente, ali tem algumas centenas de metros entre um monte e outro, tinha outros 6 rapazes gritando lá do Monte Ebal. Será, porém, que se não deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir, verso 15, todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti. Aí vem um rosário de maldições, né? Maldito serás tu na cidade, maldito no campo, maldito o cesto, maldita a amassadeira, maldito o fruto do vento, maldito a terra, maldita a vaca, maldita a ovelha, maldito ao entrar, maldito ao sair. Vou mandar pestilência física, febre, inflamação, calor, secura na boca, tumor, sarna, plurido, úlcera maligna, lá verme vai comer suas frutas, gafanhoto vai devorar as suas fazendas, enfermidade, praga, moléstia, azar, adultério,
mulher, a mulher ficando com o vizinho, a vaca magrela, a outra sem leite, a videira seca, é só maldição. E para culminar, tem além, porque Deus, ele é um Deus, lembra, eu já tenho isso na Apocalipse, Deus é um Deus contagôtico. Ele vai dando oportunidade para a pessoa arrepender, ele vai advertindo, ele já poderia exigir o cumprimento do contrato sumariamente. Quebrou a regra do contrato, cancelou aí, ó, pagar a multa, etc. Para isso que nós temos os advogados, né? Mas ele é misericordioso. Ele foi dando oportunidade, igual Deus faz com a gente também, nós seguimos o mesmo padrão, né? Não existe ordens específicas, 613 mandamentos como existe para o judeu, mas existe o mesmo Deus que deu esses princípios e que se pauta pelo mesmo padrão moral, ético, etc. Questão da santidade. Ele também, muitas vezes, a gente, consciente ou inconscientemente, vai entrando numa errada, ele vai mexendo na sua finança, depois ele faz a sua unha encravar, a coisa vai acontecendo, você até acorda, o Espírito Santo dá um rema através de alguém, um pastor falando no rádio ou no púlpito, um irmão falando algum versículo que você lê no muro, lê na Bíblia, mas você vai insistindo. A coisa vai engrossando, vai engrossando, vai engrossando, até que, de um jeito ou de outro, você vai ter que ir por onde ele quer. Não importa o quanto que demora. Israel foi o gafanhoto, o verme, a mulher traindo, a vaca magrela, a videira sem ouro. Por fim, tinha um castigo intermediário. Eu vou mandar vocês para o cativeiro. Vai vir um povo que vocês nem entendem a língua dele, vai arrastar, vai queimar suas cidade, vai levar vocês tudo. Isso está aqui nesse trecho todo aí de Deuteronômio 28, de 15 a 68. E isso está acontecendo aqui, ó. Você vê a misericórdia de Deus, que isso que Moisés falou em 1450 a.C., aproximadamente, só veio acontecer 845 anos depois. 8 séculos e meio. Isso é que é macrotomia, hein? Macrotomia é longanimidade. Olha você ver como é que Deus espera. Porque isso veio acontecer no ano 605. Só para terminar o raciocínio. Quando a águia babilônica, Nabucodonosor, foi lá e levou Israel para o cativeiro. E Deus já havia avisado através de Jeremias 25 e Jeremias 29 que isso ia acontecer. E Daniel está aqui lendo esse livro. Aconteceu do jeitinho que o senhor falou por intermédio de Moisés, teu servo, hein? O senhor avisou, a gente continuou pecando, 850 anos pecando, aí aconteceu. 605 anos de Cristo. 845 anos depois de Deuteronômio 28. E Israel é tão burrão que continuou pecando, até que aconteceu o que está aqui no verso 64. O Senhor vos espalhará entre todos os povos de uma ou outra extremidade da terra. Ou seja, mais anos 605 para anos 70 depois de Cristo. Aí Deus esperou mais 675 anos para ver se eles prestavam atenção. Já tinha esperado 845, mas 675. Esperou para lá de 1100 anos. Pouca coisa, né? 11 séculos apenas. Aí, não acordaram, aí Deus esparramou eles no ano 70 e eles estão esparramados aí até hoje. Uns 45% já voltaram para Israel, está lá, desde 1948. Mas eles ainda vão ter que tomar uma paulada final lá na tribulação para ver se acorda, para ver se fica esperto, que tem sido o nosso assunto de Apocalipse. Não, já que você citou mais para frente, né, é tão interessante, considerando a lei, a forma que você colocou, porque já Deuteronômio 30 já tinha a promessa de Deus trazer o povo da diáspora, né? Que é a dispersão, que é o esparramamento. Exatamente. Então, isto já Deus sabia, porque Deus é soberano, que era impossível Israel cumprir a lei. É impossível o homem natural cumprir a lei.
Né? Como você citou, 603 ordenanças, ele tinha que vigiar o gado, tinha que vigiar tudo, na hora que ele fosse fazer suas necessidades físicas, ele tinha de cavar um buraco, tampar, era algo assim, impossível o homem cumprir a lei. Por isso, Romanos fala que pela lei ninguém será justificado, ninguém, pelas obras da lei, ninguém. Então, porque não há nenhum justo sequer. Por isso, e ainda tem esse detalhe aqui de Tiago 2,10, ó. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num ponto, tropeçou em todos. Transgride toda a lei. Todos, 100%, 99% não adianta. Então, como não há nenhum justo sequer, e por isso Jesus disse em Mateus 5,17, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. E Jesus cumpriu a lei, por isso... É o único capaz. O fim da lei, Romanos 10,4, é Cristo para a justiça de todo que crê. Né? Então, nós cumprimos a lei por causa da justiça de Deus. Nós cumprimos em Cristo. Em Cristo Jesus, exatamente. Então, Deus já sabia como era incapaz. Se lá, como você citou, Êxodo 19:8, em vez do povo falar, eu vou cumprir. Se o povo reconhecesse a sua incapacidade naquele momento, falar, nós somos incapazes, seria de outra forma, por causa da graça e misericórdia de Deus. Que é o que Deus queria. Mas o povo, como é tão tolo, e nós somos muitas vezes tolos, né? Eu vou cumprir, Senhor. E aí, ok, então vamos. E Deus já sabendo... Como é que é? Tenta a sorte. E Deus já tinha deu a Israel, se ele cumprisse os primeiros 15 versículos da Bíblia, como você citou, de Deuteronômio 28, ele seria estabelecido naquela época a coroa de toda a terra. Como você falou, seria a nação cabeça de tudo. Seria o destaque de toda a terra, de todo o planeta Terra. E Deus deu uma amostra disso na época de Davi e Salomão. Exatamente. Amostra. Aí como era incapaz, então tudo foi afunilando, e Deus já deu a promessa imediata de Deuteronômio 30, que eles seriam levados cativo por causa da obediência. Exatamente, porque eles não ouviriam, porque o coração duro, né? O homem tem coração duro e precisa ser quebrado. E então, e só assim, depois no milênio, que ela será a coroa de toda a terra por causa do reino messiânico, teocrático, né? Deus reinando. Então a lei... E isso por intervenção divina. Exatamente. Então... Eu queria acrescentar o seguinte, eu estava lendo esses dias para trás a respeito de viver a palavra, né? A gente tem o Espírito Santo, a gente tem conhecimento da palavra de Deus, e muitas vezes a gente acha que a gente consegue viver a palavra, ou praticar, ou obedecer a Deus, né? Aí o pastor enfatizou, se eles tivessem dito diferente, de repente Deus daria graça naquele momento para fazer coisa diferente. Então o que eu quero dizer é o seguinte, esses dias eu aprendi que, eu tenho aprendido o seguinte, a gente deve buscar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus todo dia. Tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai fazer, a gente vai tomar uma decisão, oração. A gente está trabalhando, oração. Tudo que a gente for fazer, procurar, porque a nossa natureza, a essência nossa, ela é pecaminosa. Então é só Jesus Cristo através de nós e Deus através de nós é que vai, na verdade, superar o mal, fazendo o bem. Mas é o bem que Ele faz, não o bem que a gente está querendo fazer. Eu estava ali meio resistente. Tem muito crente que falsifica o bem, né? Eu estava meio resistente de levantar e falar, mas Deus falou, não, vai lá e fala. Então eu estou falando para os irmãos que deve estar sendo importante para alguém aqui. Que às vezes a pessoa está querendo agir no braço dele, e não é no braço dele, é no de Deus. Por exemplo, só um exemplo. Eu tenho um compromisso para pagar dia 15, é o meu aluguel. Eu tenho aprendido que Deus está trabalhando isso na minha vida. De alguma forma, Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Porque sempre eu estou apertado. Entendeu? Mas eu tenho que depositar minha confiança nele. Até depositar a confiança nele, eu dependo dele de confiar nele. Sim. É tudo. Uma vez o Ivan falou isso. Que até a questão de Jó confiar em Deus, ele dependia de Deus para confiar em Deus. Né? Então achei importante. O versículo que o irmão gosta ali. É Ele que opera em nós tanto o querer como o efetuar ou realizar. Deus não é aquele que te deu uma capaz.
A nossa suficiência vem dele. Tem um versículo que fala isso. Eu queria enfatizar também o seguinte, que às vezes a gente faz promessa para Deus. Então eu gostaria de chamar... A gente volta a ser católico, né? A gente não é de católico. Não, eu vou votar, fazer um voto com Deus. Não faz, porque nós dependemos, igual fala ali, né? Nós faremos, mas Deus vai fazer para nós, né? Não promete nada para Deus. Ele efetuar. Porque Deus chama você de tolo, você não vai conseguir. Na verdade, voto de tolo que você está citando. Então, Israel está nessa situação. Israel, basta ler os livros de Crônicas, principalmente segundo Crônicas e segundo Reis, que os irmãos vão ver lá detalhadamente por que Israel estava nessa condição. Como o próprio profeta falou, que nós estamos envergonhados. Como diz a mãe da Lulu, eu estou calçando a cara, né? Isso é expressão lá de Montes Claros, né? Estou calçando a cara, as nações tudo olhando lá, Israel lá vermelho de vergonha, queimando o filho de Deus, em cativeiro. Era um país que ia para estar lá como a cabeça das nações, a coroa de tudo, está lá humilhado, maltratado, vexame, né? É igual a seleção brasileira tomando de 10-0 de Gana, né? Aquela coisa horrível acontecendo, a torcida toda vaiando. Aliás, só de não marcar gol já toma vai, imagina perder de chocolate. Então, e Daniel foi um dos primeiros judeus a serem levados cativos aqui para a Babilônia no ano 605. Então ele, como judeu, e como judeu sob disciplina deuteronômica, né, como judeu no cativeiro, ele está aqui, quase 70 anos depois de ter sido levado cativo, porque nós estamos no ano 539, se ele foi levado cativo no ano 605, já são aí 66 para 67 anos que ele está no cativeiro. E ele sabia através de Jeremias 25, de 11 a 12, e Jeremias 29, 10, que foi um profeta que escreveu, que deu as previsões do cativeiro, já quando Israel estava às vésperas de ser levado cativo. Nabucodonosor já estava cercando a cidade, e ele avisando a geração dele, não resiste porque nós vamos ser levados. Mas os líderes judaicos fazendo aliança com o faraó, para ver se conseguia. Não, eu e o faraó a gente vence Deus. Deixa comigo. Faraó é poderoso, faraó tem arma, faraó tem exército e cavalo. Deus não é nada perto dele. Deus que venha com esse Nabucodonosor que nós vamos vencê-lo. E Jeremias avisando, não vai adiantar nada. Você vai quebrar a cara. Não, mas nós vamos tentar assim mesmo. Porque a gente é meio burrão assim, né? Deus fala, irmão, filhinho, não faz isso não. Não, eu vou fazer. Ah, vai? Então, beleza. Depois a gente conversa. Né? A gente é burrão. Israel não é diferente de nós. Israel nos representa. Então, quase 70 anos depois do ano 605, Daniel está aqui. Nós lemos o texto, você viu, tem um texto de confissão de pecado. Daniel está aqui confessando os pecados da nação de Israel. Ele está como que representando Israel e se arrependendo. Você viu aqui que ele usa o pronome no plural, os verbos no plural. Temos pecado, verso 5. Fomos rebeldes, apartamo-nos, não demos ouvido, verso 6. Verso 12, que falou contra nós, os nossos juízes, nossos pais, nossos bens. Então Israel, Daniel, ele está aqui como que um representante da nação de Israel. Ele está confessando os pecados de Israel em nome do povo. Mesmo porque essa era uma condição, como diz o Valdemar Lucas, né, sine qua non. Era uma condição necessária. Porque Deus tem um jeito dele trabalhar. Se não houver arrependimento, se o povo que se chama pelo meu nome, lembra?
Os pastores pentecostais amam aplicar esse versículo para a igreja, não tem nada a ver com a igreja, tem a ver com Israel. E tem a ver com essa situação. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender, blá blá blá, então, e aí eu vou abençoar. É o que está em Deuteronômio 30. Deuteronômio 30. Existe a necessidade de arrependimento. E isso é válido até para a igreja. Está lá em o celebérrimo versículo de 1 João 9. Se confessarmos os nomes. Lembra? Você tem que concordar com Deus, você tem que homologar o que Deus falou. Se não houver homologação, homo igual logueu, palavra, se nós não falarmos a mesma coisa que Deus fala, entrar pela porta traseira do ônibus não é pecado. Aí eu lembro. Dentro de uma época que a gente só descia pela porta de trás. A gente fazia muito isso. Eu era adolescente. Eu não era crente na época, não. Por isso que eles colocaram entrar pela frente para dificultar. Era a tal da evasão, né? A Ilã está com cara de quem descia pela porta de trás também. A gente já ficava sentado ali no último banco, abriu a porta, só via adolescente descendo. Era o perigo, é a adrenalina. Aí vamos dizer uma coisa só para exemplificar, especificar. Evasão de renda, está evadindo o dinheiro da Megatrans da prefeitura aí. Eu não estou gostando disso. Aí, mas a sua opinião é que não tem nada a ver. Então Deus tem uma opinião a respeito de um assunto, seja ele qual for. Você tem outro. Enquanto você não concordar com Deus naquele ponto, a sua vida não avança naquela situação, naquela área. Pode ser qual for. Você tem que, 1 João 1,9 né? Você tem que concordar com Deus que aquilo é ruim na sua vida, confessar aquilo, concordar com Deus e abandonar aquela situação, senão não avança. Se não tirar nota maior do que 6 na quinta série, não vai para a sexta série. Já que você está falando aí de 1 João 9, que a gente vê muito no meio evangélico, né? Assim, lá fora, né? Às vezes tem aqui dentro também. Mas pelo menos nós somos ensinados diferente. Né? Mas que a gente tem que obedecer a palavra de Deus, mas aí eles citam muito assim, obedecer a palavra de Deus e não fazer as coisas. Mas só que 1 João 9 é obedecer a palavra de Deus. Claro. E eles não citam isso aí como obediência à palavra de Deus, confessar os pecados. Eles acham que obedecer a palavra de Deus é eu brigar contra o pecado e não fazer o pecado. Né? E aí eles esquecem que 1 João 9 também é obedecer a palavra de Deus, né? Também obedecer, é o mandamento de Deus. Claro. É uma ordenança, né? Sim. Agora outra coisa que eu queria falar também é sobre a questão das leis que vocês estavam falando. Porque os 613 preceitos, eles refletem o padrão de Deus, né? A própria essência do caráter de Deus. Sim. É essa a vontade de Deus. Para qualquer santo de qualquer dispensação. Paulo fala, se não me engano, não sei se é no livro de Gálatas, eu estava procurando ali, mas não achei, que a lei foi dada para que toda boca se cale perante Deus, né? É Romanos 3,20, né? Achei que era no livro de Gálatas. É para nivelar. Romanos 3,20, né? Que a lei foi dada para que toda boca se cale perante Deus. Quer dizer, é para nivelar todo mundo no nível da incompetência. Vamos encerrar debaixo do pecado, então não tem escapatória. E reflete o caráter dele. Então, como reflete o caráter dele, ele próprio veio na pessoa de Jesus e deu cumprimento à lei. Então o Espírito Santo nos dá... Ele só foi reprovado porque não cumpriu a tradição. Né? Então, aí pelo que eu entendo, o Espírito Santo nos dá o sentimento, né? O Espírito Santo, porque nós confiamos, né, na obra de Cristo, na obra consumada, aí o Espírito de Deus nos dá o sentimento de que nós cumprimos a lei. Sim. Mas no mérito, só que foi no mérito do outro, né? Do justo. Com J maiúsculo. Mas como nós confiamos na obra dele, aí o Espírito de Deus nos dá esse sentimento. Sim. De que nós... Sentimento e convicção. Por isso que nós temos paz, né? Paz com Deus, porque é um sentimento que... Embora eu não faça nada para isso. Paguei esse boleto. Aliás, pagaram por mim. Né?
Então é o que eu penso. Isso. Fica à vontade. Eu queria que você iluminasse mais um pouco aqui, ó. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça, né? Homologar. Né? Falar igual. Falar igual. Concordar. Xinguei o cara lá, você é burro, retardado e tal, xinguei ele no trânsito. Palhaço! Dei mau testemunho. Aí, pelo menos para os anjos. Aí, como é que fica a situação vicária de Jesus para mim? Eu estou perguntando a dúvida que eu tenho. Eu peco? Claro. Mas por que eu peco se eu estou perdoado? É uma coisa que está lá. Você peca, isso é assunto de Romanos. Não, tá. Você peca porque você ainda tem a natureza pecaminosa, morta. Aí você ressuscitou de defuntão. Tá. Mas aí a minha dúvida, né? É que eu fico remoendo por dentro. Por que eu peco? Se eu tô já porque perdoado? você tem um defunto dentro do seu. O defunto é que peca. Sim, claro. Dá para sempre. O novo homem se renova dia a dia. Não, essa coisa toda eu sei. Mas eu falei, o Carlos, no meu dia a dia, o Carlos, nova criatura, não peca. Claro que não. Tá. Por que o João quis enfatizar esse lance aqui? Você tem que confessar. Para isso não te atrapalhar. Aí a gente vai naquele estudo comparativo do Novo Testamento com o tabernáculo. Tá, a questão do seu pecado, o posicional, já foi resolvido lá no altar do holocausto. Tá. Que corresponde à obra tetelestada, é algo quitado. Tá. Mas o seu sujar cotidiano, que são os pecados, que é a coisa condicional ali de retardado, ele fez isso comigo. Aí você tem que lavar a mão na bacia de bronze para continuar ministrando. A questão do pecado foi resolvida no altar do holocausto. A questão dos pecados, não. Mas eu me sujo. Sim, você se suja. Você fica empoeirado, vamos dizer, né? Tá. Sim. No caso Augusto está falando sobre o empoeirado, lembra que Jesus lavou os pés dos apóstolos? Aí Pedro falou, não, mas eu não pode já estar limpo, né? Mas tinha que lavar o pé, porque a gente pega poeira no mundo aí. Então, por isso que Jesus sempre está lavando com o lavar regenerador da água, que é a palavra, exatamente. Poeira, que no caso é o pecado que o Carlos está citando do nosso dia a dia. Lembra que Jesus lavou o pé dos apóstolos? Aí Pedro tentou, não, eu já estou limpo, Senhor. Não, eu não quero que você me lave, não, você não tem parte comigo. Aí ele falou assim, não, então tá. Aí Jesus foi lá, lavou os pés deles. Mas por que lavou os pés? Aquilo ali representa a poeira do mundo. É o contato. Então, mas você lembra que Jesus falou que mas vós já estáis limpos. Mas o nosso andar aqui no mundo vai ter a poeirinha que a gente precisa ser lavado no dia a dia com o lavar regenerador da palavra de Deus, entendeu? É a água, que vem como água. É a questão posicional e a questão situacional ou processual. Essa que é a diferença. Então, só para fechar, por causa do estertor do tempo, Daniel está fazendo essa confissão. A gente observa aqui lá ele faz uma confissão. Verso 4, orei ao Senhor, Daniel 9,4, meu Deus, confessei. Deuteronômio 30, de 1 a 10, diz o seguinte, porque Deus é presciente, ele está falando, tudo que tem Deuteronômio 28, 16 seguintes, vai acontecer. Vocês não vão dar conta de cumprir os mandamentos. E quando, pois, 31, Deuteronômio, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares dela entre todas as nações para onde eu te lançar, o Senhor teu Deus, ou seja, a disciplina máxima final vai acontecer, vocês vão ser dispersos. Quando essas maldições te acontecer, você estiver jogado lá no mundo, espalhado por todas as nações, aí você recordar, verso 2, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos a sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti. O que ele está avisando é o seguinte,
isso tudo vai sobreviver sobre vós. Vocês vão pisar na bola, a vaca vai secar, a uva vai murchar, sua mulher vai te trair, você vai ser levado cativo e depois você vai ser esparramado do mundo inteiro. E quando você estiver lá na pior, você se lembrar que seu teu Deus é um Deus misericordioso, se arrepender e confessar, aí Deus muda a sua sorte. É o que Daniel está fazendo. Nós estamos aqui porque nós pisamos na bola, conforme tudo que Moisés avisou. Mas eu estou confessando. Eu estou aqui implorando seu perdão. E nós vamos ver que ele fez uma confissão completa. Ele varreu cada aspecto do pecado e fez uma confissão muito abrangente. O hebraico mostra lindissimamente isso, que é o nosso assunto da semana que vem.